Fala galera do Explica aí! Cara, aqui é Thiago Ottoni com vocês. Hoje nós vamos falar sobre física, nós vamos falar sobre eletrostática, aquela parte da física interessante que trabalha com carga, com força, com potencial. Mas hoje, por enquanto, a gente só vai começar a falar um pouquinho sobre as características elétricas da matéria. O que a gente não deve nunca deixar de lembrar sobre característica elétrica da matéria? Quando a gente fala sobre a matéria em si, você deve se lembrar que ela é constituída sempre de 3 partículas fundamentais. Toda matéria é formada de átomos, e os átomos são formados de quem? De prótons, de nêutrons e de elétrons. Um detalhe interessante sobre as 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons, é que 2 delas têm carga elétrica. E é aí que a nossa física começa a ficar interessante. Por quê? Essas cargas elétricas que a matéria possui, prótons, nêutrons e elétrons, dentre elas só 2 com carga, só prótons e elétrons, o nêutron, como o nome sugere, é neutro, elas conferem para a matéria algumas características importantes. Para a física, por exemplo, essas características se traduzem no fenômeno elétrico em geral. Esse fenômeno elétrico que você já deve ter visto em aula, que fala sobre o funcionamento, por exemplo, de uma bateria, de uma pilha, funcionamento de um aparelho eletroeletrônico, como um celular, como um ventilador, como uma máquina de lavar, beleza? Mas hoje a gente vai investigar qual é a propriedade elétrica da matéria que traz para a gente essa possibilidade, que traz para a gente a possibilidade de utilizar dessas características a nosso favor. Vamos lá? No esquema aqui a gente tem o seguinte, olha. Eu represento aqui um átomo. Esse átomo, cara, seria, no caso, comparado a um átomo de hélio, já que ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e apenas 2 elétrons. O lance desse átomo é o seguinte, ele tem 2 regiões bem diferentes, bem distintas. Uma mais central, chamada de núcleo, e uma periférica, chamada de eletrosfera. Professor, quem habita o núcleo de um átomo? Quem habita o núcleo do átomo são apenas 2 partículas, tá? Elas são quais? Os prótons, que são os detentores de carga positiva, e os nêutrons, como o nome sugere, que não tem carga elétrica, beleza? Mas tem um detalhe, circulando tudo isso aqui, quem ficam? Eles, os elétrons. Os elétrons, eles estão na periferia, na região chamada de eletrosfera. A eletrosfera, é muito, muito maior do que o núcleo de um átomo. Só que vale a pena lembrar, esse muito maior confere ao átomo uma característica bem interessante. Ele é um imenso espaço vazio. O núcleo é onde ficam quem? Prótons e nêutrons detendo toda a massa, elétrons ao redor girando em torno desse núcleo, na famosa eletrosfera. Aqui a representação está simplória. A eletrosfera, na verdade, ela é muito maior, como a gente comentou, e ela é dividida em camadas, K, L, M, N, O, P, Q. O núcleo não. É pequenininho, central, onde se distribuem apenas essas 2 partículas. Mas surge uma dúvida inicial. Como é que as partículas conseguem se manter estáveis no núcleo? Pensa comigo aqui uma coisa bem rápida. Ó. Os nêutrons não possuem carga elétrica, fato. Mas os prótons possuem carga positiva. Aqui a gente tem uma préviazinha de um conceito que a gente vai ver numa outra aula. Mas uma prévia. Cargas de mesmos sinais tendem a se repelir. Cargas de mesmos sinais querem se afastar, enquanto cargas de sinais opostos estão sempre se atraindo. Então tem um detalhe. Os elétrons ficam presos em torno do núcleo porque esses elétrons estão continuamente sendo atraídos pelo núcleo, já que o núcleo tem carga positiva. Mas a pergunta é, por que os prótons que estão presentes no núcleo simplesmente não se afastam e despedaçam esse núcleo? Por que os prótons que estão ali muito pertinho do outro, mesmo sem querer, conseguem conviver um com o outro ali em torno daquele núcleo? O grande lance é o seguinte, existe uma força fundamental na natureza que é a responsável por manter essa estrutura organizada. Essa força a gente não estuda muito na parte da física eletrostática, ok? Mas é só um conhecimentozinho geral. Ela é chamada de força nuclear forte. É a força que acontece entre prótons e nêutrons, entre nêutrons e nêutrons e entre prótons e prótons. Essa força nuclear forte é que confere para a matéria ter uma estrutura bem organizada no núcleo e perifericamente girando em torno desse núcleo temos quem? Os elétrons.
Elétrons esses que ficam presos devido à famosa força eletrostática. A força de atração entre quem? Partículas de cargas de sinais opostos, ok? Mas vale a pena lembrar uma coisa. O elétron por si só é uma partícula fundamental. Prótons e nêutrons não. Prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, coladas com partículas ainda menores ainda. Nesse caso, os nêutrons e os prótons são formados pelos famosos quarks. Quarks existem vários deles, alguns só para citar. Up, down, strange, jammed, bottom. Um detalhe interessante, o próton é formado por 2 quarks up e 1 quark down. O próton, no caso, 2 quarks up e 1 down. O nêutron, por sua vez, é formado por 2 quarks down e 1 up. São esses quarkzinhos que possuem quem? As cargas que vão fazer com que prótons e nêutrons manifestem nos prótons cargas positivas e nos nêutrons cargas negativas, ok? Em outra oportunidade a gente pode abordar essa parte toda de física de partículas, mas vai ser numa outra aula. Nessa a gente vai, por enquanto, se deter só no fenômeno elétrico. A eletrosfera, então, é o local onde os elétrons habitam. E aí, quais são as interações? Bom, primeiro, para saber como essas interações acontecem, nós precisamos entender 3 tipos de corpos eletricamente ativos. Quem são? Um é conhecido como corpo eletricamente neutro, o outro é o corpo eletricamente positivo e o último deles é o corpo eletricamente negativo. Qual a diferença entre os 3? O que caracteriza cada um desses carinhas? Vamos nessa aqui, ó. Primeiro, quando o corpo está eletricamente neutro... Ah, professor, eu me lembro. Eletricamente neutro é quando não tem carga elétrica, só tem nêutrons. Não. Não podemos ter um átomo sem ter prótons e o quê? E elétrons. Até os íons, pelo menos uma carga elétrica tem que ter. Mas no nosso esquema, o corpo eletricamente neutro é mais simples. É aquele corpo que possui número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Prótons são partículas positivas. Elétrons são partículas negativas. Então, olha, se eu tiver desse lado um número de prótons exatamente igual ao número de elétrons, se eu juntar todo mundo formando apenas um único átomo, o valor de positivos e o valor de negativos se anulam. O que faz com que não haja excesso de cargas. E se não houver excesso de cargas, o átomo está eletricamente neutro. Para ficar eletricamente neutro, não deve haver excesso de cargas. Se não há excesso de cargas, o número de prótons e o número de elétrons são iguais, beleza? Só que tem mais um detalhe. Existem corpos eletricamente carregados. Eles podem se manifestar de 2 formas. Ou ele vai ser eletricamente carregado positivo, ou ele vai ser carregado eletricamente negativo. Qual a diferença entre os dois? Vale a pena uma lembrança, tá? Primeira coisa, não esquece disso. Não se toca em prótons. Vocês me ouviram? Prótons são intocáveis. Você não pode, na parte de eletricidade, eletrostática, não podemos mexer em prótons. Prótons são intocáveis. Prótons habitam o centro da parada. Então, lá no centro, você nunca vai mexer. Você só pode mexer, então, na eletrosfera. As reações que podem mexer no núcleo de um átomo são reações muito energéticas, muito difíceis, inclusive, de serem controladas. São as famosas reações nucleares. Aqui nós vamos dar ênfase só para mexer na periferia, mexer nos elétrons. Então lembra, quando você quiser tornar um corpo eletricamente carregado, nunca toque em prótons. Você só pode mexer nos elétrons. E aí nós temos 2 formas de fazer isso. Quais são elas? A primeira, bem simples. Para deixar o corpo eletricamente positivo, você deve ter mais prótons do que elétrons. Eletricamente positivo tem que sobrar positivo. Se tem que sobrar positivo, tem que sobrar prótons. Você deve ter, então, maior número de prótons do que de elétrons. Para que você tenha maior número de prótons, nós vamos o que, então? Retirar elétrons. Retirar elétrons, ok? Se nós retirarmos elétrons, o que acontece? O corpo vai ficar com prótons em excesso. E se ele fica com prótons em excesso, ele fica eletricamente positivo. Maior número de prótons, mais prótons e menos elétrons.
é o cara que fica positivo eletricamente. Então, como é que faz para a gente tornar um corpo eletricamente positivo? Retiramos dele quem? Elétrons, então ele fica com excesso de prótons. Bom, eu acho que você do Explica aí deve estar sacando já o que acontece na segunda parte, né? Você já percebeu que se por acaso, para manter o corpo eletricamente positivo, você precisa retirar quem? Elétrons e deixar ele com excesso de prótons, então, para deixar o corpo eletricamente negativo, professor, aí a gente retira agora quem? Prótons? Não. Prótons, lembre, são intocáveis. Para você tornar o corpo eletricamente negativo, agora você adiciona elétrons. Se você adicionar elétrons, então ele vai ficar com elétrons a mais. Se ele fica com elétrons a mais, ele fica eletricamente negativo. Só um detalhe. Se você vai, então, agora adicionar elétrons, ele vai ficar com um número maior de elétrons do que o número maior de quem? De prótons. Nesse esquema, tá? Mais elétrons e menos prótons torna o carinha eletricamente negativo. Beleza? Nós vamos começar a discutir agora sobre a parte que vem depois, quando esses corpos eletrizados começam a interagir entre si. Valeu? Mas antes, lembre, Explica aí está começando, Explica aí está aqui para vocês, o Explica aí é tudo de bom que você precisa para se dar bem no Enem e vestibulares, qualquer um deles, ok? Thiago Altoni se despede aqui de vocês, na próxima aula eu estou contando mais uma vez com vocês aqui no Explica aí. Valeu, galera!